galera, um grande abraço pra você que tá ligado aqui nas redes sociais da Voz do Esporte e também do Diário Lance. Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do podcast A Rodada, sempre após a última rodada, do Campeonato Brasileiro e já projetando a próxima da competição nacional, sempre com um grande convidado. E eu já faço convite pra você curtir aí as páginas, as redes sociais do Lance e também da Voz do Esporte. E você já sabe que o podcast A Rodada sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Já no finalzinho do nosso programa, as odds do Galera Bet para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana, que tem confrontos interessantes, e já a gente traz aqui as odds do Galera Bet para você. Entra no site do Galera Bet, faz um rápido cadastro e se for a primeira aposta você ganha R$50 grátis em bônus. Olha que facilidade para você. E para me ajudar numa resenha com um grande convidado, mais uma vez, Diego Floriano, tava lá no Rock and Roll, velho, Post Malone, foi Vel Bieber. Eita, tudo bem, Floriano? Grande abraço para você, Digão. Tudo bem, Rafa, obrigado pelo convite mais uma vez. Estava lá, vi Post Malone, vi Justin Bieber, muito em função da patroa que queria estar lá. Sim, meu filho e minha filha estavam lá com a patroa também, foram ver o Justin Bieber. Tava lá, muito legal, e muito obrigado pelo convite mais uma vez, que hoje a resenha tá de primeira qualidade. Ô, rapaz, e a gente sempre fala que a resenha sempre é muito boa quando temos amigos em questão, e temos dois grandes amigos aqui, e eu vou pra tela, porque ele tá muito melhor que a gente, porque a gente tá num frio aqui, claro que deve estar frio lá também, mas a qualidade de vida onde esse moço tá é sensacional. Ele tá em Brusque, ele tá lá em Santa Catarina, e eu falo aqui com o Gilson Kleina, que gentilmente atendeu aí o nosso convite aqui do podcast A Rodada, do Lance, da Voz do Esporte. Gilson, prazer receber você aqui, seja bem-vindo. Pô, prazer é todo meu, a você, Rafael, o Diego, ao pessoal do podcast aí da Rodada aí, do Diário Lance. Vamos fazer uma resenha aí muito legal, vamos falar sobre a rodada, vamos falar sobre Brusque. Você frisou muito bem, né? Estou numa região aqui, uma das mais belas de Santa Catarina, né? Brusque é uma cidade de 140 mil habitantes, com uma culinária assim sensacional, uma comunidade, uma cidade apaixonada pelo futebol, a verdade é essa. Me chamou muita atenção por poucos dias que eu estou aqui, mas aqui o pessoal respira o futebol de Brusque. Enfim, né, toda a região aqui tem muitos clubes e a gente está um pouquinho desse paraíso aqui. Legal, e também no clube muito estruturado, que tem ascendido aí a divisões importantes, né? Veio lá da D, da C, e agora já algumas temporadas aí buscando a elite do futebol brasileiro. Então a gente vai bater um papo sobre carreira, sobre Brusque, atual momento do Gilson Kleina, que vai bater um papo com a gente. Se é a primeira vez que você acompanha o podcast A Rodada, a gente faz uma rápida pincelada sobre os jogos desta rodada e depois a gente já manda ver aí na nossa entrevista com o Gilson Kleina. Vamos lá, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou ontem e que teve início no sábado, com os seguintes resultados na tela para você. Juventude 1, Avaí 1, aliás, dos 10 jogos foram 5 empates, 1-1 Juventude e Avaí, 2-2 RB Bragantino e os reservas do Palmeiras. Aliás, já começa o nosso Abre o Jogo aqui nas redes sociais, a nossa transmissão para Palmeiras e Atlético Paranaense, aqui com o Futebol Lance Voz do Esporte. 2-2 RB Bragantino e Palmeiras, 1 para o Atlético Paranaense, 0 para a equipe do Fluminense, e também teve a vitória do América Mineiro 2-0 sobre o Coritiba. Domingo pela manhã, transmitia esse jogo ao lado do César Tavares e grande elenco. 1-1 Flamengo e Ceará, perdeu a grande chance de chegar aí e diminuir a vantagem para o líder Palmeiras. 2-2 Corinthians e Internacional, 1 para o Fortaleza, 3 para o Botafogo. Vitória do Atlético Mineiro fora de casa para dar um respiro para o Cuca, 2-0 sobre o Xará Goianiense. E o Cuiabá 1-1 com o São Paulo Futebol Clube. Cuiabá saiu na frente, o São Paulo empatou, e ontem com Pedro Raul
artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols, deixando para trás o Germancano, comandou aí com 2 gols, comandou a vitória do Goiás fora de casa na Vila Belmiro, 2-1 diante da equipe do Santos. Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Palmeiras continua líder, 51 pontos, com o Flamengo segundo 44, terceiro Corinthians 43, mesma pontuação do quarto colocado Internacional, no bloco dos 42 pontos, o quinto Fluminense, sexto Atlético Paranaense, com 39 pontos na sétima colocação Atlético Mineiro, o seu rival de Minas na oitava colocação o América 35, Goiás 35 na nona colocação, o Santos é o 10º no final da primeira página com 34, abrindo a segunda página o RB Bragantino 11º com 32, 12º Fortaleza com 30, mesma pontuação do 13º Botafogo e 14º São Paulo, 15º colocado Ceará com 28, 16º Cuiabá com 26, é a zona do rebaixamento, Coritiba 25 com 24 pontos, o Avaí 22, o Atlético Goianiense e o Juventude segue na lanterna com 18 pontos, aí passados 25 jogos do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora, os principais gols no pique, como diria Roberto Avalone, Meu Deus! Palestra! Aí, Diego Floriano, 2-2 com o time reserva do Palmeiras e teve a lei do ex 2 vezes a favor do Bragantino. Exatamente, 2 crias da base do Palmeiras aí, o Luan Cândido e o Arthur, né, marcando os gols, e um primeiro tempo muito ruim do Palmeiras com os reservas. Claramente o Abel poupou visando o jogo dessa semifinal contra o Atlético Paranaense. No segundo tempo, com as alterações, o Palmeiras evoluiu, conseguiu imprimir um pouco mais do seu ritmo de jogo e tá acontecendo com o Bragantino nas rodadas essa caída, né, essa queda de rendimento durante as partidas. O Bragantino vem sofrendo muitos gols bobos, como esse do Cleiton. O Cleiton saiu todo estabanado do gol, praticamente socou a bola pro fundo do gol. E esse passe do Luan, muito criticado do Luan, pro Merentiel, que não entrava aí alguns jogos, já 7 jogos sem o Merentiel entrar. Entrou e fez um belo gol, né? Dominou, não deixou a bola cair. Ele marcou um gol, dando até uma opção aí pro Abel Ferreira hoje, caso precise ganhar a todo instante, né? Exatamente. Todos os gols você acompanha nas redes sociais do Lance, tá? Aqui só alguns principais gols da rodada, pra gente já começar a nossa resenha com o Gilson Kleina. Jogo já de domingo, jogo do Flamengo, aí num contra-ataque muito rápido, puxado pelo Speed Mendonça pelo lado esquerdo. Ele levanta a cabeça e vê a chegada do Jô. E o Jô, de primeira, chapado de perna esquerda, abre o placar e depois tem aí o gol de empate da equipe do Flamengo, que com o estádio lotado no Maracanã, 11 horas da manhã, não conseguiu encurtar a vantagem do Palmeiras, para tentar diminuir um pouco a vantagem do Palmeiras. Sim, e Dorival sofrendo algumas críticas, né, porque primeira partida da semifinal da Libertadores, 4-0. O Flamengo podendo diminuir a diferença para o líder Palmeiras. Ele colocou o time com 3 titulares só, o Léo Pereira, o Santos e o Gabigol. Então ele sofreu algumas críticas. Assim, eu até entendo ele que no futebol tudo pode acontecer, mas eu acho que um 4-0 o Vélez dificilmente reverterá no Maracanã essa vantagem. Então acho que ele perdeu a oportunidade, o Flamengo perdeu a oportunidade de encostar no líder Palmeiras. E agora já Neoquímica Arena, o gol que o Corinthians tomou já logo de cara, com menos de 2 minutos, aí o gol do alemão. E o Corinthians, com 22 minutos do primeiro tempo, chegou à virada com o Fabian Balbuena e também com o gol do Yuri Alberto. E no final, com a pressão gigante do Internacional, Alan Patrick faz um golaço, Diego Floriano. E o alemão que é bom jogador, né? Ele é aquele centroavante, parece que ele é trombador, que ele é pesado, mas ele marca muitos gols e finaliza muito bem. É muito impressionante o poder de finalização do alemão. E mais um jogo com lei do ex, né? Yuri Alberto. Yuri Alberto. Que antes de assinar com o Corinthians também teve proposta do Inter aí, teve todo esse imbróglio na volta dele ao Brasil. E numa falha do Daniel, né? Daniel... Normal! É a torcida que já pega no pé do Daniel há algum tempo, né, nessa falha no chute cruzado do Roger Guedes. Cara, e eu tava atrás do gol, eu tava trabalhando nesse jogo, e aí o chute do Roger Guedes, ele vem mais angulado do que forte. Exato. E é uma defesa, eu não sou goleiro, e só o César que não tá aqui hoje que é goleiro, mas ele é dos piores possíveis. Não seria uma referência também, né? Não seria muita referência. Ele vai matar. Mas
teoricamente é uma defesa muito fácil. É, porque ela veio devagar, apesar de ser angular, ela veio uma bola devagar, tanto é que ele praticamente agarrou. Alguma coisa aconteceu que ele foi tentar, acho que, levantar rápido para recomeçar a partida, né? Colocar a bola em jogo novamente de uma forma um pouco mais rápida e acabou perdendo o controle da bola. E esse golaço do Alan Patrick, que Meu Deus do é céu. muito bom jogador, viu? Algumas lesões o atrapalharam durante a carreira, mas o Alan Patrick é muito bom, muito técnico, finaliza muito bem, isso sempre foi uma das marcas dele na carreira. E aí, o jogo do Fortaleza como o Botafogo, né? O Botafogo conseguiu vencer fora de casa. O Botafogo que é uma das incógnitas do campeonato, que ele perde pontos bobos em casa e consegue vencer fora de casa. Vem oscilando muito, né? Uma coisa que a gente até vem batendo na tecla. A questão da SAF do Botafogo. Não é de uma hora para outra que esse time vai conseguir jogar. Contratou aí 10 jogadores, 8 no time titular. Não é do nada que você faz um time engrenar. E o Botafogo realmente vem tendo essa oscilação, e para mim foi o resultado mais surpreendente dessa rodada, porque o Fortaleza vinha em ascensão, se recuperou, estava invicto no retorno, e acabou perdendo aí pro Botafogo e continuou um pouquinho próximo da zona do rebaixamento. Gatito sensacional nessa cobrança de pênalti, depois acabou defendendo. Vitória do Botafogo por 3-1 sobre a equipe do Fortaleza, jogando na Arena Castelão, tirando um pouco do ímpeto do melhor time do retorno, né? Do Vojvoda, que é um bom trabalho feito aí. Estava sendo contestado. Inclusive, acabei de voltar da Feira do Futebol, o Marcelo Paes está lá, presidente do Fortaleza, e eu fiz uma rápida entrevista com ele, e ele muito consciente falando que o Fortaleza aprendeu com os erros de jogar a Libertadores no primeiro ano. Porque precisa jogar mais vezes a Libertadores para você pegar o punch. E que a todo momento a tranquilidade reinava ali, que eles sabiam que o Vojvoda ia dar, e o elenco dele muito rodado ia dar a resposta. E foi até uma escolha do Fortaleza, né? Priorizou a Libertadores no começo porque precisava passar, né? Não estava com a situação tranquila na primeira fase. E aí já os lances de São Paulo e Cuiabá, aí o pênalti em cima do André Luiz. O gol do menino maluquinho, o Daverson, primeiro gol dele com a camisa do Cuiabá, o Dourado, bola chapada, bonita, levantou até a rede ali atrás. E eu já fiz jogo de Copa do Mundo aí, rapaz, aí eu suava mais que pano de cuscuz na Copa do Mundo, rapaz, 40 graus, nossa senhora. E o São Paulo também com a atenção dividida, né, Rafa? A questão da Sul-Americana, em que o São Paulo já está atrás no placar geral, né? 3-1 pro Atlético Goianiense, poupou os seus jogadores. Agora, me surpreende novamente os nervos à flor da pele dos jogadores do São Paulo. Sim. O Daverson fez o que quis, o Daverson irritou praticamente o time inteiro do São Paulo. Então tá faltando um pouco dessa tranquilidade, acho que também muito em função da situação atual na tabela do São Paulo. Sim, aí o gol do Luizão, meio que sem querer, de costas, acabou atrapalhando. Sem querer, você foi bonzinho, né? Que ninguém faz gol sem querer mais, né? Ele só faz o gol porque ele atrapalha o goleiro, né? Exato. Eu não sei nem como... Mas muito bom zagueiro, Luizão. Muito bom. Bom, pra gente finalizar aí os gols, tem a questão do Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro faz uma bela jogada do Queno, hein? É muito bom jogo. Contra um do Queno é um dos melhores que tem no futebol brasileiro. É um jogador muito habilidoso, não tem medo de ir pra cima e bate muito bem. Essa característica dele de puxar pra perna direita ali e cortando os zagueiros e bater aberto assim é quase infalível. Ele vai no 1 contra 1 com o zagueiro e aí bate bonito, angulado a bola no canto do goleiro da equipe do Atlético Goianiense e faz 1-0 pro Galo. E agora o segundo gol, uma bola alçada na área, ela viaja lá pro Sacha, vai lá do outro lado e o Hulk... no melhor estilo Hulk dentro da área, ele vai e bate chapado bonito para fazer o segundo gol do Atlético Mineiro, para dar um pouco mais de tranquilidade para o trabalho do Cuca e trabalho desse time do Galo, que eu ainda acho que vai... Não sei se vai chegar a brigar por título, mas vai brigar ali pelo segundo lugar, ainda tem esse punch aí, né? Sim, eu acho que pela liderança, pelo título, já tem uma distância considerável de pontos, mas eu acho que quanto melhor colocado o Galo, mais dinheiro entra, né? Exato. E quanto mais dinheiro para qualquer clube é essencial. Vamos lá começar agora a nossa resenha efetivamente com o Gilson Klein. Ô Gilson, a gente tava cornetando aqui o pessoal aqui, né? Você vê que a gente cornetou bastante aqui na rodada. Mas antes da gente começar a nossa resenha efetivamente, para você, qual é o grande nome desse Campeonato Brasileiro da Série A?
E para você, a decepção? Eu sei que é meio complicado falar porque você está dentro do mundo do futebol, mas observando aí com a sua leitura de jogo, dos seus planos de jogo, assim, quem para você na Série A hoje chama a atenção e qual é a decepção desse ano? Olha, para mim houve uma transformação muito grande no Campeonato Brasileiro, né? Tanto é que ele colocou o time para disputar novamente e está em busca do título por tudo que aconteceu. Para mim, a grande transformação, a grande contratação, para mim, é o Dorival Júnior para o Flamengo. Sim, sim. Vou homenagear um treinador. Boa. E uma agremiação, assim, que eu não quero falar nome, mas uma equipe, assim, que não está conseguindo deslanchar. Eu conheço o trabalho do Rogério Ceni, um trabalho muito bom, mas eu acho que o São Paulo não está apresentando, assim, um futebol da grandeza que é do São Paulo. E eu acho que isso aí é que está, de repente, deixando um pouquinho a frustração de todos. Legal. Gilson, aqui a gente faz na cronologia dos fatos, né? Fala um pouquinho do seu primeiro trabalho como treinador. Você era auxiliar técnico do Abel no Coritiba, é isso? Então, rapaz, meu início no trabalho com futebol... Bom, eu não cheguei a ser jogador de verdade, eu fui genérico, né? Joguei na base do Atlético Paranaense, joguei na base do Pinheiros, daí o Pinheiros fez uma fusão com o Colorado, que hoje é o Paraná Clube. Uhum. E aí eu fui emprestado para algumas agremiações assim pequenas, mas vou te dizer, para mim não era para mim morar embaixo da arquibancada, não tive essa persistência de ter uma alimentação por dia, naquela época tinha muita dificuldade, os clubes. E aí eu aproveitei, voltei para Curitiba e vim estudar. Aí em 90 entrei na Educação Física. Da Educação Física, em 90 eu já fui contratado para trabalhar na Comissão Técnica da base do Curitiba. Uhum. E aí eu fiquei 10 anos no Curitiba. E nesse período eu conheci vários treinadores. E chega em 99, né, depois que nós estávamos 10 anos na fila sem ganhar um título. Curitiba tinha tido 2 rebaixamentos nessa década. Teve um problema sério com a CBF. Teve um jogo que o Curitiba não foi jogar em Juiz de Fora e a CBF decretou o rebaixamento do Curitiba. E aí teve uma reformulação, a gente foi profissional e em 99 chega o Abel. Aí nós fomos campeões juntos. Aí o Abel faz um grande convite para mim, foi um grande convite da minha história, que eu saio do Curitiba e assumo com o Abel Braga o Olympique de Marseille, na França. Uhum. E aí eu fiquei 5 anos trabalhando com o Abel direto. Aí trabalhei com ele na França, trabalhei com o Abel no Curitiba, trabalhei com o Abel no Botafogo do Rio e trabalhei com o Abel no Atlético Mineiro. E aí em 2003, Abel recebe um convite do Atlético Paranaense, o Atlético já começando a formar, né, a sua estrutura, já era com o presidente Mário Celso Petralha, e eu sabia que era um convite assim que o Abel não podia perder, e naquele momento só podia ele trabalhar ele e o Leomir, e ali para minha surpresa, o Anizinho, que era gerente de futebol Atlético Mineiro, me fez um convite para ser treinador do Vila Nova de Nova Lima. E aí eu comecei minha carreira, conversei com o Abel, eu tive o incentivo de muitas pessoas, né? E ali eles já entendiam que eu tinha um pensamento como treinador, meus relatórios eram muito próximos do que eles gostavam, do que eles pensavam, meu jeito de gerir, e aí as coisas começaram. Mas foi rápido, aí eu tive uma passagem, eu saí do Vila Nova, fui para Irati, e aí o falecido professor Lori Sandri estava no Japão, quando ele recebe um convite do Criciúma. Em 2004 a gente veio para o Criciúma, naquela época eram 32 clubes na Série A. E o Criciúma não estava bem, estava na zona de rebaixamento. Chegamos lá e aí começamos um trabalho, e aí o Verde Kawasaki, que era o time que estava o Lori, chamou o Lori novamente, porque o Lori não podia ter vínculo com 2 clubes, e ele tinha um contrato ainda mais longo, né? Teve que retornar. E, para minha surpresa, mais ainda, o Moacir Fernandes, o presidente do Criciúma, pediu para que eu continuasse. E ali começou a minha carreira. Legal. Então, Vila Nova, Irati e Criciúma, para mim, num ano só, foi o que iniciou mesmo, e esses profissionais que eu citei foram os que me deram a oportunidade. Kleina, qual foi o momento em que você percebeu que, esse é o caminho, eu realmente consigo ser um treinador, porque existem profissionais que preferem ser auxiliares, e tem os profissionais que querem realmente assumir esta questão do treinador mesmo, ficar ali à beira do campo e etc. Qual foi o momento que você percebeu que você falou, não, eu posso ser realmente o treinador à frente aqui, vou deixar de ser auxiliar? Olha, Diego, umas coisas assim bem interessantes que aconteceram, né?
Em 94 para 95, o Paulo César Carpegiani assumiu o Curitiba. E naquela época não eram comissões assim enormes, né? Então você tinha uma função, mas se acumulava várias situações. Então eu me lembro que eu trabalhava durante a semana e sábado de manhã eu pegava um ônibus para ir para o interior do Paraná, que nós estávamos disputando o Paranaense e era a Copa do Brasil na época. E aí eu trazia ainda um relatório na folha de papel almaço. Acho que você nunca ouviu falar. Papel almaço. Muitos trabalhos na folha de papel almaço. O Diego é mais Nutella, não é não, Rafael? Ah, não, ele é mais novinho, né? Completei 30 sexta-feira. Então, eu já tô indo pros 40 já, aí eu... Então, pro nosso torcedor e nosso telespectador que tá vendo, papel almaço era uma folha assim que tinha frente e verso, então dava 4, eu ia, corradinho, e eu começava a fazer os relatórios. E isso passou, o Carpegiani daí foi para a seleção paraguaia, aí trabalhei com o professor Rubens Minelli, trabalhei com o professor Otacílio Gonçalves, trabalhei com o professor Mauro Fernandes, Márcio Araújo, e aí eu comecei a acumular essa função. E quando o Abel veio, e aí aonde que realmente decretou foi na França, que daí trabalhava o Abel, claro que a gente fazia um papel assim, daí mais mastigado, porque a Olympique de Marseille já dava uma condição, e aí começaram o quê? Nós montávamos a metodologia de trabalho e montávamos a estratégia de jogo. E o Abel começou a me dar essa oportunidade de começar a extrair o que do adversário, ter essa leitura. Aí muitas vezes quando o Abel estava montando, né, a equipe principal, eu já estava desenhando para a equipe como que o posicionamento do adversário ia acontecer. E aí a gente começou a ter esse raciocínio muito rápido, essa ligação muito forte. Tanto é que no Atlético Mineiro despertou isso no Anizinho, que era o gerente. Ele e o Flávio Lopes no momento. E aí eles falaram, pô, Clênio, você tem um perfil para ser treinador, é uma coisa que é importante para o treinador, é claro que você tem que ter conteúdo, é claro que você tem que ter conhecimento, estudar, não tem como você não fazer isso, mas você tem que ter uma gestão. E eles entendiam que aquela gestão é uma gestão importante. A minha gestão é sempre tentar estimular, tirar muita gente da zona de conforto e ao mesmo tempo tentar gerar desempenho para todos, e com muita conversa e com muito diálogo. Então acho que é aí que a gente deu o ponto. Vou te dizer que a gente passou por momentos difíceis, né, porque você não tem aquela experiência. Eu comecei com um treinador, né, me lembro que tinha uma matéria na época, em 2004, que era o treinador mais jovem, com 33 anos na Série A. E hoje a gente vê treinador meio mais jovens iniciando. Mas a hora que você vai pegando experiência mesmo é na quarta, quinta, nos 5 anos de vivência de futebol, que você aprende muito, né, os fatores, né, que acontecem dentro do futebol. Então, para mim, assim, eu tive muita sorte, um privilégio de trabalhar com grandes profissionais que me ajudaram, mas o clique mesmo foi quando eu fui auxiliar de grandes treinadores, que eles me introduziram e também me motivaram para que as coisas acontecessem. Folha de papel almaço, que eu fiz muitos trabalhos na década de 80 e 90 na escola, então a gente utilizava muito folha de papel almaço. Boa, é isso mesmo. E curradinha de pilha. Hoje eu falo para os analistas aqui, Diego e Rafael, agora é fácil vocês entrar aqui no link, no start que eles fazem aqui, tirar, desmembrar o jogador. Na minha época tinha que ficar corradinho, aí era uma função importante da comunicação, que sempre foi a rádio, você tirar a informação. E às vezes o radialista não dava a escalação errada, correta, aí passava o nome errado, eu vinha com o relatório tudo borrado, passava tudo limpo. Tá certo, tá certo. É na raiz mesmo, quando era o futebol raiz. Ô, Gilson Kleina, você falou da sua passagem como auxiliar lá no Olympique de Marseille. Você estava com quantos anos nessa época? Foi em 2000, estava com 32 anos, sou de 1968. 32 anos. 32 anos. E aí você sai de auxiliar por muito tempo no Coritiba, o Abel te leva para o Olympique de Marseille. Fala um pouquinho da adaptação, porque o futebol brasileiro é de uma forma, futebol francês de outra, com planos de jogo diferentes e você muito jovem. O que te ajudou a amadurecer no seu plano de jogo, no seu jeito de treinar times, de ver também gestão, porque você lida com estrelas do futebol, né? Você está lidando ali com grandes nomes do futebol francês e também do exterior. Fala um pouquinho quanto você cresceu como pessoa e como profissional no Olympique de Marseille. Bien sûr, mon ami.
Ixi! que isso? Eita, danado, hein? Ó. Vê? Pra mim é Então, de saúde. como a gente eu tive uma afinidade com o Abel, então, claro, né? Tive a oportunidade de falar um pouco o inglês e desenvolver o francês lá, né? Então, o Abel me deu essa oportunidade. Hoje eu tenho condições de ter um diálogo em francês. Que legal. O Abel jogou no Paris Saint-Germain, então o Abel já falava francês. E aí vocês sabem que dentro da França eles preferem que você tente falar o francês mesmo que erre do que você começar só a falar o inglês. Então, naquele momento, a gente fez uma comparação. O Abel estava no Vasco da Gama e o Abel ele sempre se consolidou por grandes trabalhos, inclusive o último título do Vasco naquele momento. O Abel sempre trabalhou um sistema de 3 zagueiros. E o Henrique de Becô, que estava no Brasil, estava fazendo contratação em alguns jogadores brasileiros, chamou a atenção a plataforma de jogo do Vasco, né? Inclusive o Abel conseguia potencializar naquele momento Edmundo e Romário, então ele conseguiu fazer com que o Vasco jogasse, e eram muitos jogadores de qualidade. E aí a gente levou essa comparação. Na França, quando nós chegamos, aquele sistema de 2 linhas de 4 muito forte, né? Muita compactação, isso o futebol europeu não abre mão, tanto a parte ofensiva, defensiva, os blocos são muito próximos, as linhas, e eles queriam uma ideia nova, um conceito novo. Então, claro, chegando lá, o Abel falou que nós íamos trabalhar com o sistema de 3 zagueiros, e aí nós começamos a potencializar. Então, como o Abel trabalhava a primeira linha, eu conseguia trabalhar a segunda linha, que era o avanço dos laterais. Eles não conseguiam entender que quando eles roubavam a bola, eles tinham uma outra função. E quando eles perdiam a bola, voltava para a primeira função. Lá ele é sempre uma linha de 4 para marcar. Esporadicamente, se acontecesse, passava o lateral, mas senão não, era linha de 4 mesmo, só ficando. Então a gente começou a estimular, e a segunda linha aproximar do meia para aproximar dos atacantes. A gente teve um tempo, né, praticamente a pré-temporada foi 45 dias, e aí o Abel foi muito inteligente, porque ao mesmo tempo que nós estávamos criando uma nova forma de jogo, nós mantínhamos a plataforma de 2 linhas de 4. Mas eu acho que foi o grande pulo foi quando vieram as contratações, né? Então, nós recém tinha perdido a Copa do Mundo em 98 para a França. Verdade. Então a França já tinha vindo, já estava com um sistema que eles estavam querendo colocar. E aí a gente foi estudar, né? Eu me lembro que um dos auxiliares, Christophe Gaultier, que hoje é o treinador do Paris Saint-Germain. Ele era um dos que estava estudando a seleção francesa e é o jeito que eles jogavam. E naquela seleção, depois todo mundo virou uma realidade. E, claro, a França não só fez 3-0, como ela se adonou naquele campo, naquele jogo, né? Ela fez um super jogo. E o Brasil, infelizmente, perdeu. Mas o que foi bem bacana para mim, assim, que me chamou muita atenção, é chegar no centro de comando Henrique, que eles chamam lá, que é o centramento deles. Encontrar o Fabien Barthez, encontrei o Laurent Blanc, que estava saindo, que estava indo jogar fora, os jogadores que eram do Olympique de Marseille. O Ravanelli, que era um atacante italiano que estava indo embora, chegou o Patrick Blandot, nós contratamos o Jorge Weah, que foi o melhor jogador da África, que foi o melhor jogador do Milan. Nós levamos 3 brasileiros, o Adriano, do Atlético Paranaense, que tinha feito um grande campeonato, tinha recém sido campeão brasileiro, foi o Marcelinho Paraíba, levamos o Bruno Gotti da seleção italiana, e o Abel também estava contratando o Fernandão, o falecido Fernandão, que foi um atleta assim, um nível assim espetacular. Os brasileiros lá sempre são bem aceitos, os franceses adoram o jogador brasileiro, e aí nós começamos esse processo, e as coisas encaixaram no começo. Depois nós tivemos dificuldade, porque não é fácil você mudar um conceito de jogo, mas o Abel intitulou, o Abel deu várias situações, inclusive a gente sabe que várias equipes depois começaram a trabalhar do sistema que o Abel colocou de 3 zagueiros, e isso foi muito legal. O primeiro ano nós não conseguimos atingir as competições europeias, lá que tem que ser entre os 4 da França, nós só conseguimos a da UEFA, mas já foi um avanço, porque quando nós tínhamos chego, o Olympique de Marseille estava sendo penalizado. Teve um problema de corrupção lá com o Bernard Tapie, que foi o presidente, e o Orlan Courbis, que foi o treinador. Então tinha caído divisão, então estava sendo um processo.
Mas, cara, foi muito legal você ter contato com os jogadores europeus. Naquela época a gente não tinha tanto, né, conhecimento assim. A gente sabia que era uma equipe muito forte, mas é de um currículo assim que hoje está perpetuado e a gente tem amizade até hoje. A gente conversa com os profissionais que trabalharam comigo lá. Olympique de Marseille do estádio Velodrome, onde o Brasil jogou a semifinal com a Holanda, né? Aliás, sabe por que Velodrome? Que as maiores provas de ciclismo de velocidade é feito lá. Nossa. Por isso, estádio Velodrome. Sensacional. Que é muito bonito, diga-se de Bonito, passagem. e onde o Brasil ganhou nos pênaltis da Holanda na fase semifinal e depois foi para a decisão com a França. Glênio, eu quero agora avançar um pouco no tempo, pegar o avião de Marseille e cair direto ali em Viracopos, aterrissar em Viracopos, Campinas. Você tem algumas passagens pela Ponte Preta. Eu vou emendar 2 perguntas em uma. A sua primeira passagem pela Ponte, você fez um trabalho em que subiu para a Série A e, consequentemente, veio um convite do Fluminense para ter um trabalho ali de 3, 4 meses. Então, são 2 em uma. A sua passagem pela Ponte Preta, se essa foi a mais marcante e a que te deu uma maior oportunidade no cenário nacional, e o que aconteceu para não dar certo com o Fluminense nesse contrato de 3, 4 meses? Então, ali minha carreira já estava começando a decolar. Nós fizemos um grande trabalho no Duque de Caxias e no Boa Vista, né? Que Boa Vista era no Carioca e no Brasileiro virava Duque de Caxias pela vaga. E ali a Ponte Preta me chamou, foi para mim o grande convite como treinador, né? Em 2010, eu assumo a Ponte Preta para fazer toda uma estrutura, toda uma renovação, toda uma contratação. Em 2011, nós já obtivemos o acesso, né? A Ponte foi muito bem, colocamos a Ponte Preta novamente na elite futebol brasileiro. Nesse desenvolvimento do trabalho, eu tive o maior convite da minha vida até então, que foi que o Fluminense queria a minha contratação, e eu vou te explicar por quê. Quando eu fui falar com o presidente Sérgio Carnielli, eu falei para ele, Sérgio, eu estou muito feliz aqui, mas eu não posso dizer o que está acontecendo na minha carreira, e trouxe, né, o convite mostrando, né, o que estava acontecendo. O Sérgio ficou assim, para ele ficou muito surpreso, né, por ter sido alguma coisa tão rápida, mas o Sérgio falou assim, Kleina, eu sei como é que é o futebol, se eu falar uma coisa para você, não, eu acredito no projeto e vamos até o fim. Daí você pode falar para mim, mas se você perder 2, 3, eu vou te mandar embora. Não vou te mandar embora, mas eu quero deixar você bem à vontade. E aí eu falei para ele, eu também estou me sentindo muito bem aqui, eu acho que nós vamos atingir o objetivo que é o acesso. O Fluminense era para um trabalho de 3 meses, se não me engano, quem assumir era o próprio Abel. Eu me lembro quando estou na CBF, na licença lá, quem me contou a história foi o Anderson, que o Anderson Moreira falou assim, eu virei treinador, Kleina, quando você disse não ao Fluminense. E daí eu era o interino, eu que assumi o cargo. Então eu liguei para o Fluminense, agradeci, falei que ia continuar o projeto, claro que naquele momento, né, uma grandeza no Fluminense, não quer entender como é que um treinador vai ficar na Ponte Preta e não vai seguir no Fluminense. E eu falei que eu tinha um projeto, eu queria ter um início, meio e fim. E foi o que aconteceu. De 2010, nós subimos o time, depois nós fomos semifinalista em 2012, colocamos o time na Copa do Brasil, começou, né, o Campeonato Brasileiro da Série A, e que em setembro, como meu contrato acabava em novembro, que daí eu tive o grande convite também de treinar o Palmeiras, daí nesse segundo momento aí eu agradeci a Ponte Preta, foi até uma saída assim um pouquinho conturbada, porque a torcida não aceitou, mas eu achava que naquele momento, já quase 2 anos de trabalho, era necessário fazer essa mudança, essa transição, até porque estava engatilhado, nós éramos o 6º campeonato, éramos o 6º no Campeonato Série A de 2012. Então assim, tem 3 passagens na Ponte para mim que foi muito marcante. O acesso de 2011 para 2012, em 2017, que a gente foi finalista do Campeonato Paulista e nós eliminamos assim o Santos, que para mim naquele momento era o grande time, o Palmeiras, e nós fomos perder o Campeonato Paulista para o Corinthians. Primeiro jogo no Moisés do Canelli, tomamos 3-0. Era uma equipe que o Carille entendeu. O Carille jogou meio que espelhado a Ponte Preta, um pouco mais reativa. Eu tinha um ataque muito forte, que quem atacava nós praticamente perdia o jogo, porque eu tinha, na época, Luca, Potker e Cleison. Eram 3 ataques assim, nós não jogávamos com um atacante fixo, eram 3 atacantes de mobilidade,
e isso fazia muita diferença. E aí o Corinthians esperou a gente e nós perdemos um jogo assim, que para mim ali, eu tenho esse sentimento até hoje, não vou dizer que, cara, às vezes eu vou dormir, lembro dessa final, pensei que esse momento nós ia quebrar, né, aquela hegemonia de não ter título, e a Ponte Preta, eu falei, agora chegou o momento. E teve uma passagem de 2018, que a Ponte estava na zona de rebaixamento, nós chegamos para 11 jogos. Nós fizemos 10 vitórias e um empate, nós ficamos com 60 pontos igual o Goiás, a gente não subiu para a primeira divisão e subiu o Goiás. Então foram 3 passagens assim muito marcantes. Estamos falando com Gilson Kleina, atualmente técnico do Brusque, aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma resenha muito bacana, mas eu tenho que lembrar que Galera Bet tá sempre com a gente aqui. É o nome que traz aqui o patrocínio, que traz também um apoio aqui para o nosso podcast. Você entra lá no site do Galera Bet, você faz um rápido cadastro e na sua primeira aposta você ganha R$50 grátis em bônus. Galera Bet, sempre a sua melhor aposta, você já sabe, no site do Galera Bet, já as odds da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Kleina vai pro Palmeiras. Aí chega no momento complicado do Palmeiras, porque é ano que o time conquista a Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo cai para a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Kleina é mantido. Fala um pouquinho desse momento conturbado que você chega no Palmeiras. É um ano que começa vitorioso, mas que termina de um jeito que o torcedor não esperava. Fala um pouquinho desses primeiros momentos de Palmeiras quando você chegou, Kleina. Olha, aí foi um turbilhão, né? Aí eu me lembro que eu fui apresentado em Itu. O Filipão tinha acabado de sair e futuramente ele foi convocado para ser o treinador da seleção brasileira. Quando o César Sampaio me ligou, ele falou: Kleina, nós temos um desafio muito difícil, que era onde eu tinha que fazer 11 jogos, eu tinha que ganhar 8. Inclusive, nós iniciamos bem, nós ganhamos da própria Ponte Preta 3-0, aí nós estávamos na Sul-Americana, pegamos o Milionários, metemos 3-0 no Pacaembu, fui contra o Figueirense, fizemos 3-0, daí voltamos contra o Milionários, aí nós tivemos algumas lesões. Mas assim, a maior dificuldade desse desafio não era fazer os jogos. Peguei um vestiário assim, totalmente rachado, um vestiário com 44 jogadores, e a gente sabe que a vaidade por si só do jogador, ela é grande, e você imagina no Palmeiras e alguns jogadores que não tinham condições, não estavam sendo utilizados, e jogadores de nome. E claro, quando você chega, quem é Gilson Kleina, perto de Luiz Felipe Scolari. E aí começou o quê? Então a gente começou um trabalho, infelizmente daí os resultados começaram empate, derrota, até nesse ano o Fluminense foi campeão, nós jogando lá em Presidente Prudente. Sim. E aí nós temos a queda, ela concretizou no jogo que nós jogamos em Volta Redonda contra o Flamengo, e nós tínhamos ainda uma chance se a Portuguesa ganhasse o jogo, e a Portuguesa perdeu aquele jogo à noite. Eu me lembro que a gente veio parecia que eu estava na faixa de Gaza, nunca vi tanta polícia na minha vida transportando nós para o CT do Palmeiras. Ali eu sei que foi muito difícil para a torcida. Ali nós tivemos várias situações, foi um momento assim difícil para todo mundo. E eu também ia passar por uma transição de presidente. O presidente, o senhor Arnaldo Tironi, estava se desligando, ia ter as eleições, e eu passei por um processo de entrevista com os 3 candidatos, né? E quando eles vieram conversar comigo, eu sempre fui muito franco, com muita lisura, tinha mostrado já o planejamento de 2012, que eu acho que é aí que causou muita surpresa, porque eu me organizei para tudo isso, consegui colocar, e aí quando deu a eleição que ganhou o Paulo Nobre, o presidente Paulo Nobre, o ano já tinha iniciado as competições, porém nós não podíamos fazer contratações, porque nenhum presidente permitia contratar somente depois do aval deles. Então foi um ano muito difícil, um começo para mim, que eu poderia ali ter rompido o meu trabalho com o Palmeiras. E eu me lembro que eu inicio o trabalho de 2012 com 17 jogadores, sendo a maioria da base. Né? Tinha feito uma contratação só, que foi o Fernando Praz. Fernando Praz, eu tinha tentado contratar mais um jogador do Vasco, mas esse optou para ir para o Corinthians, né? E o Fernando veio
e depois virou ídolo, foi muito legal. Eu me lembro que a minha frente, quando nós estreamos no Paulista, na Libertadores, era Patrick Vieira, Caio Mancha e Vinícius. Verdade. Todos os meninos da base. E ali começou um trabalho, e aí a gente começou a fazer destaques, né? Tive uma conversa muito franca com o Valdívia, que o Valdívia era o craque do time, vamos dizer assim, com uma personalidade muito forte. E aí nós no começo batemos de frente, tive uma conversa muito franca com o Valdívia também, mas ele entendeu depois, comprou a ideia. Eu me lembro que quando o presidente Paulo Nobre assumiu, ele falou que não tinha condições de fazer um time naquele momento. E o Brunoro e o Omar Feitosa, que era o gerente e o diretor de futebol, me procuraram para uma reunião, e aí nós tivemos que ter um mercado alternativo e ser criativo. E a maior criativa é que quando nós entendemos que o Barcos também não estava querendo ficar para a Série B, era uma moeda de troca. Então o Cruzeiro na época quis, e o Grêmio, o Luxemburgo, optou por ter o Barcos. Nós tínhamos 5 nomes para trazer do Grêmio. Então nós trouxemos o Léo Gago, o Wilson, o zagueiro, Leandro, atacante. Trouxemos o Leandro, o menino que depois se destacou, foi até para a seleção brasileira, mesmo disputando a Série B. Rondinelli. Veio o Rondinelli, e o quinto era para ser o Moreno, centroavante. Aí eu me lembro que o pai do Moreno até deu uma declaração infeliz, dizendo que o Moreno não jogava a Série B. Depois que foi ver que era o Palmeiras, né, que independente onde o Palmeiras estiver, é um gigante do futebol mundial, né. E ali a gente começou um processo. Eu acho que esse ano foi um dos anos mais vencedores da minha carreira, porque além de nós revelarmos jogadores do Palmeiras, que foi o caso do Luiz Felipe, exemplo, o caso do Vitor, lateral esquerdo, colocamos o Henrique na Copa do Mundo, colocamos o Valdívia na Copa do Mundo, porque o Sampaoli começou a auxiliar do Sampaoli, começou a seguir os treinamentos nossos, e viu que o Valdívia não só estava treinando, como estava jogando. Aquele ano nós perdemos para o Ituano o título do Campeonato Paulista, fomos campeões da Série B, nos classificamos em primeiro, mesmo com a molecada na nossa chave da Libertadores, e eu me lembro que no mata-mata nós pegamos o Tijuana, e foi um 0-0 lá em Tijuana, uma logística difícil, praticamente num deserto, lá na grama sintética. Gramado sintético. Até hoje tiraram um pênalti nosso que foi em cima do Wesley. E no Pacaembu, que acho que nós tínhamos toda a diferença. Eu me lembro que o Riasco fez um gol lá que aquilo ali desanimou para ter feito o mata-mata com o Atlético Mineiro. E depois nós fomos campeões. Daí no outro ano o Paulo Nobre quis continuar, fizemos toda a renovação, aí fizemos o calendário do Palmeiras, que era a Série A, Copa do Brasil, Libertadores, voltou o Palmeiras para a elite, mas daí como é que posso dizer? Aí já começaram a mudar as intenções. Eles já tinham contratado o Gareca, né? E veio o argentino no meu lugar. Naquele momento, eles falavam que não tinha dinheiro para contratar na minha gestão. Mas isso é uma coisa que eu fiquei muito chateado, porque uma semana depois entrou 24, 25 milhões, que vieram 4 argentinos que o Gareca trouxe. Mas isso é passado. Sou muito respeitado pela torcida do Palmeiras, tenho um carinho muito grande. E foi um grande trabalho, foi um grande feito, assim, que isso também está no meu currículo. E é bom destacar que o Kleina conseguiu um time grande em uma época que treinadores são demitidos, mais de 100 jogos pelo Palmeiras. O Kleina tem 106 jogos pelo Palmeiras com um aproveitamento de quase 60%. É bom também destacar isso aí. Se você for ver, né, Diego, ele passou por rebaixamento. Qual técnico num time grande consegue se manter no cargo rebaixado? Ele leva o time para títulos, conduz a volta, faz a estruturação e o Gareca pega o time pronto. E também teve, acho que tomou um 6-1 do Mirassol também, que foi talvez um dos momentos mais complicados aí do Kleina na época no Palmeiras. Verdade. E esse jogo, Diego, nós fomos sem jogador. Eu me lembro que o Maurício Ramos passou mal no vestiário, foi só com o Fernando Praz, nós não tinha quase elenco, estava levando os meninos para ir para o banco, e ali que foi um divisor. Ali foi, claro, muito difícil tomar 6 do Mirassol. O Mirassol é um time muito bom naquela época. Bom, até hoje, né? Sim. E a gente consegue daí transformar, daí começa a chegar os reforços. Eu me lembro que de madrugada, né, ficava em casa no meu computador para fazer as contratações, porque eu tinha que entrar no mercado alternativo. E eu me lembro quando eu fui ver o elenco do Benfica, tinha o Allan Kardec. O Allan Kardec estava correndo separado no Benfica.
E aí eu liguei pro Jorge Jesus, que era o treinador do Benfica. Daí ele falou assim, não me conhecia. Ele falou, até libero o Allan Kardec, desde que você leve esse Felipe Menezes. Ele falou assim. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos trazer o Felipe Menezes. Daí eu, não, mas ninguém conhece o Felipe Menezes. Eu falei, não é o Felipe Menezes, tem que trazer o Allan Kardec, esse é um grande jogador. E foi o que virou, né? Aí conseguimos trazer os meninos do Cruzeiro, que me ajudou muito, Marcelo Oliveira, Vitorino, Iguren e o próprio Charles. E aí também trouxemos, né, jogadores quando nós disputamos a Libertadores, veio o Mendieta, que naquele momento me ajudou, né? Era convocado para a seleção paraguaia, mas não sustentou, né? Pela grandeza da camisa do Palmeiras, aqui ele teve dificuldade, mas conseguimos montar o time. Aí no outro ano, sim, aí no outro ano a gente começou a formar uma equipe muito forte. E aí, infelizmente, Fernando Praz fratura o cotovelo. Vocês vão saber daquela novela que é o Allan Kardec e o Palmeiras, com o Paulo Nobre. Não renova, não renova, renova, não renova. Nós estreamos contra o Criciúma, ganhamos o jogo. Aí à noite o Allan Kardec me procura e fala, Kleina, estou acertando no São Paulo. Eu falei, não é possível que nós perdemos você para São Paulo. Aí aconteceu na mesma semana, perdemos o Wesley. Na mesma semana, Henrique vai para o Napoli, Luiz Felipe vai para o Benfica. E aí, meio que desestruturou o time. Você sabe como é que é a Série A, não dá tempo. E aí, foi a nossa saída. Avançando um pouco mais no tempo, você em 2017 teve a sua primeira passagem pela Chapecoense, próximo do 1 ano daquela tragédia do avião, daquela tragédia que aconteceu. E você, como é que você chegou no clube? Como é que você viu a Chapecoense? Porque você fez uma campanha extraordinária ao chegar na Chapecoense. A Chapecoense estava em 16º colocado, se eu não me engano, e você conseguiu levar a Chape para a Libertadores novamente. Então, o que você viu naquele clube que você sentiu? Porque deu para perceber que a cidade abraçou o clube. Então, eu quero que você fale um pouquinho dessa sua primeira passagem lá e dessa sensação de levar novamente a Chape a uma Libertadores. Foi 17 e 18. Eu fui o terceiro treinador daquele ano, fazer parte da construção da Chape. Eu comecei, como te falei, eu estava em 17 na Ponte Preta, nós fomos finalista, e aí começamos o Brasileiro. Confesso para você que no primeiro momento não aceitei a minha ida para a Chapecoense, aquele ano não queria mais trabalhar, mas assim, tem algumas coisas que mexeram comigo. Primeiro, muita gente que estava no avião foram meus jogadores. A comissão técnica do Caio Júnior é da minha cidade, de Curitiba, então eu conhecia muita gente. Então depois que a pessoa me ligou, né, um profissional me ligou, eu fiquei pensando, é um jeito de eu ter um pouquinho de parcela para ajudar esse clube, né, que está tão sofrido, estão passando um momento difícil. Quando eu cheguei lá e vi que tudo, né, eu via só pela televisão, daqui a pouco você começa a ver ao vivo, daqui a pouco você começa a falar com pessoas que era, meu irmão estava lá, meu tio, meu pai estava lá, meu pessoal da cidade, e aí você se mobiliza de uma forma. A minha estreia foi com o Atlético Mineiro, o Rui Costa me liga e me contrata e fala para eu ir direto para Minas Gerais, que era Atlético Mineiro e Chapecoense. E a minha apresentação foi no hotel, onde eu fui conhecer os jogadores. Nós tivemos uma conversa muito bacana, muito franca. A equipe ela teve uma arrancada muito forte, que nós ganhamos o jogo de 3-2 lá, e nós não tivemos nenhuma derrota. E a gente, aliás, né, meus trabalhos até são pautados, né, muito em reação, né, pegar equipes lá de baixo e a gente reagir. E foi o que aconteceu com a Chape também. Estava na zona de baixamento, tínhamos 11 jogos, desses 11 jogos nós fizemos o maior número de vitórias, e o último jogo ficou entre nós e Curitiba. Se nós ganhássemos, iam para a Libertadores, e se o Curitiba ganha, se escapa da zona de baixamento. Era o Marcelo Oliveira do Curitiba. E o jogo lá em Chapecó. Foi um jogo eletrizante, faltando 5, 10 minutos, foi uma trocação, acabou o meio campo, porque cada um queria seu objetivo. E no último lance, tudo de Melo, né, faz um passe para o Apodi devolve, e nós ganhamos o jogo e coloca... 1 minuto antes, nós estávamos no grupo do Libertadores. Aí o Flamengo faz um gol no Vitória, e aí nós vamos para a pré-Libertadores. E aí para o ano seguinte, né, nós fizemos um time muito forte, fizemos um planejamento muito legal. Só que no sorteio da Libertadores nós pegamos o Nacional do Uruguai. E aí você sabe que nós praticamente estreando, né, numa Libertadores, mais uma vez, né, aquele ano a Chape que tinha disputado, e pegamos uma equipe muito canchada, muito experiente. O segundo jogo decisivo foi lá, foi 1-0.
Mas nós fizemos uma equipe muito forte. A Chape também na mídia, né? E aí teve um calendário assim que teve como reformular, teve como reorganizar. Fiquei também quase um ano e 8 meses lá na Chapecoense. E foi um trabalho assim muito legal, cara. Um trabalho assim que tenho muito carinho pela Chape também, por tudo que eles passaram e tudo que a gente pôde vivenciar. Eu gosto, quando eu falo dessas entrevistas, sempre salientar que tudo começou com o Wagner Mancini. Então não foi fácil montar também, os clubes no Brasil todos ajudaram. Teve uma transição ali rapidamente com o Vinícius Eutrópio, e aí teve uma sequência, um término comigo, mas daí com mais longevidade. Mas foi um dos trabalhos também assim marcantes da minha carreira. E uma curiosidade que eu tenho, porque nessa temporada, né, de 2022, você voltou para a Chapecoense, você treinou a Chapecoense. O que tem de diferente do time que você deixou para essa Chape de hoje? É um time que ainda busca um recomeço? Que é um time que ainda busca, não tem um punch financeiro? Como é que tá a situação da Chape atualmente? Olha, Rafael, quando nós saímos de lá, foi um jogo contra o Sport que nós empatamos em 1-1 lá em Recife. Mas daí já tinha um pouco um processo de desgaste e tal. Eu não tive problema com a Chape financeiramente, nós tínhamos a melhor logística. Todos os jogadores que praticamente nós pedimos, o seu Plínio, nosso presidente, conseguiu trazer. Nós conseguimos disputar 4 campeonatos naquele ano. E naquele ano ainda a Chape era convidada a jogar no Barcelona, jogar na Inglaterra, jogar na Itália, por causa da tragédia, né? Então eles faziam essas homenagens, mas também tinham uma troca financeira sobre isso aí. Quando o Ney Maidana me liga, ele era um dos dirigentes naquela época. E eu sempre acreditei num projeto de um clube e sempre acreditei nas pessoas também. Mas dessa maneira tem 2 situações que está passando pela Chape. A Chape, ela teve um problema de gestão financeira, que aí de 18 para 22 as coisas foram para uma outra linha, aí não posso precisar e nem afirmar, mas só que virou uma outra realidade. E quando ela vira uma outra realidade, que ela não tem essa condição financeira, ela mudou a mentalidade, né? Então hoje a Chapecoense, ela está numa recuperação judicial, então a mentalidade dela trazia jogadores, né, do patamar, do sarrafo do meio para cima. Hoje você está trazendo do meio, às vezes de meio um pouquinho para baixo, às vezes do meio um pouquinho para cima, mas não consegue mais trazer os jogadores que você segura uma competição mais que exige mais. Então a Chapecoense está passando por esses processos. As pessoas que trabalham ali, o Ney Maidana, o diretor, o Jaime, o Alex Pass, que é outro diretor, são pessoas que estão tentando salvar a Chapecoense, a verdade é essa. E eles estão fazendo um trabalho com muitos pés no chão, um trabalho assim muito sério, mas ao mesmo tempo, vocês sabem mais do que ninguém, que o torcedor ele entende até a página 2, depois ele quer saber de contratação, ele não quer saber do seu time indo mal no campeonato, até porque em 2021 teve uma passagem pela Série A pífia, né? Então foi rebaixado praticamente no primeiro turno, então eles estão tentando agora reorganizar toda a Chapecoense, principalmente o lado financeiro, para trazer novamente a força da Chape no cenário nacional. Kleiner, você acabou de falar que os seus trabalhos são muito notórios na questão das recuperações das equipes que você treina. Você tem algum receio de ficar marcado como um treinador de recuperação de equipe e não de um treinador que começa um projeto? Tenho. Isso é uma coisa que eu estou buscando novamente. Eu quero, junto com o Brusque, quero fazer de tudo para salvar o Brusque, e se nós tivermos uma parceria para crescer junto, eu quero trabalhar com um clube que tem ambição de crescimento, né? E não clubes que queiram estagnar. Eu, desde o ano passado, já coloquei isso na minha cabeça, estou revendo algumas situações particulares da minha, né, como que eu posso melhorar como treinador. Até fiz, né, todas as licenças. O ano passado que eu tirei a Pro, a gente teve uns debates muito bacanas dentro da CBF. Eu quero ter esse crescimento. E uma delas, assim, por exemplo, é entender essa geração que vem, né? Então, às vezes, a gente, um pouquinho da geração que eu fui lapidado, né? Que era um pouquinho muito mais disciplina, de cobrança, mas querendo o resultado. E hoje, às vezes, né? Eu vejo atleta que tem problema com não,
tem um problema de ser cobrado. Às vezes a vaidade fala um pouquinho mais do que o resultado. Para mim me incomoda muito o resultado de vitória e de derrota é a mesma coisa. E não é, pô, a gente no futebol não é. E a gente lida com a paixão. Então, me preocupo sim, eu estou tentando tirar esse rótulo, porque eu quero trabalhar, ter início, meio e fim, como começou minha carreira. Se você pega até 2014, eu tinha trabalhado em 6, 8 equipes. Depois, comecei a trabalhar cada ano eu trabalhava 1, 2 equipes por ano. Não quero isso, quero um trabalho de médio a longo prazo de novo. Mas para que isso aconteça, eu sei que eu tenho que conviver com os resultados. Se bem que essa cultura também tinha que mudar um pouco. Eu vi que na apresentação de vocês aí, vocês citaram o nome do Vojvoda. Isso é legal. O Vojvoda fez um grande trabalho ano passado, subiu Fortaleza, oscilou, ficou na iminência até de se mandar embora. Alguém lá dentro do Fortaleza falou, não, nós acreditamos no trabalho, nós acreditamos na plataforma de jogo, ele pediu contratação ou não, vamos fortalecer, e aí tá voltando também. O clube aí é a melhor campanha de segundo turno, já conhece todo o elenco, já conhece como é que é o clube, é muito mais fácil atingir o objetivo com o Vojvoda que você trazer um outro treinador. É o que a gente vem buscar. Eu não sei se de repente também uma coisa eu tenho certeza, que os treinadores estrangeiros têm um contrato muito mais seguro do que nós brasileiros, mas a gente não tem que se segurar por isso, né? Tem que se segurar por capacidade e entregar resultado. Bom, você estava se encaminhando para um outro lado fora do futebol que eu nem vou citar, mas você atendeu o pedido do Brusque. O que te fez mudar de ideia? O que te fez olhar no Brusque, que a gente vê com muito carinho, né? Um time muito simpático. Eu tive aí em 2017, quando o Brusque endureceu o jogo para o Corinthians, Copa do Brasil. Tive aí no estádio, no Augusto Bauer. Muito legal o estádio, né? E a felicidade do morador que gosta do futebol. Então, tem um carinho muito grande pelo Brusque. Mas o que o projeto te fez mudar de ideia? Não, assim, ó, eu tô achando interessante porque todos nós precisamos nos preocupar com o esporte em si no Brasil. Então foram chamadas algumas referências para começar a discutir sobre isso. Eu acho legal porque não é só o futebol que passa problema, todos os outros esportes têm os problemas. Então é importante a gente ter uma legislação, é importante também a gente saber e entender de que maneira que é aplicado e aonde que é distribuído essas situações para você ter uma situação de um atleta, de um jogador, de um dirigente, de um clube, mas também de um profissional, né? Não é, eu falo aqui com um treinador, mas um profissional de educação física, eu não sei se vocês têm filhos ou não, mas de repente o filho de vocês, quem dá aula de educação física, não tem, quem dá aula da matéria de educação física não é um profissional, é um qualquer um e isso é muito perigoso, enfim. E eu nunca larguei o futebol. Eu sempre estou com futebol, sempre atuante, sempre estudando. E o que me chama no Brusque é o seguinte, eu já passei por esses processos de alguns clubes que me chamaram nesse momento. E você falou uma coisa muito importante. O Brusque é um dos clubes mais promissores que tem hoje dentro dessa Série B. Porque além de eles tentando fazer de tudo a manutenção, eles têm projeto de arena, eles têm projeto de clube de formação, eles estão com um projeto de fazer um grande centro de treinamento. O presidente aqui, o presidente Danilo, junto com o André e junto com o Carlos, eles estão tentando fazer uma situação não que só envolva a cidade de Brusque, mas a região, que tem várias cidades menores que gostam de futebol, e umas cidades grandes aqui que infelizmente não tem praça, mas não está tendo futebol, é Blumenau. Então eles querem atingir todo esse centro para fazer valer e ter uma equipe forte no cenário nacional. Então, se vocês, amanhã depois, vocês verem o Brusque numa Série A, não vai ser surpresa pela organização que esses dirigentes, os profissionais que aqui cabem. Então, quando eles me passaram, mas é lógico que tudo isso depende de uma manutenção, depende do nosso trabalho, mas quando você vê pessoas que têm essa ambição, que tem essas pessoas que querem crescer, eu acho que isso que é o maior desafio para mim, que me mobilizou, que me motivou a vir aqui. Espero poder entregar isso no final do ano, o Brusque, né, na segunda divisão, que é de grande valia, para que o ano que vem a gente possa dar um salto maior.
Nós vamos para a reta final com o nosso papo muito legal com o Gilson Kleina, técnico agora da equipe do Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes, galera, bet as odds da próxima rodada do Campeonato Brasileiro para você. Como diria a Roberta Valor, no pique, meu Deus! Vamos lá, ó... Tem amanhã Atlético Mineiro e RB Bragantino, né, às 17 horas, né, o jogo dessa rodada para abrir, e tá pagando um pouco mais para a vitória do RB Bragantino, 5,50. No sábado, Ceará e Santos, 16h30, pagando um pouco mais para a vitória do Peixe, 3,50. Interessante também o investimento ali de 3,26 de lucro, caso de empate. Internacional e Cuiabá, 16h30, para a vitória do Dourado, pagando aí 7,20 para uma vitória do Cuiabá. Fluminense e Fortaleza, também um pouquinho mais para a vitória do Fortaleza, 5,10, né? Lembrando que as odds são dinâmicas, podem mudar a qualquer momento. Palmeiras e Juventude, o jogo dos embalos de sábado à noite, né? Às 9 horas, pagando 19 cravado para a vitória do Juventude, hein? E 7,30 para o empate, né? Vai que... Então, vamos lá. O domingo, 11 horas da manhã. O César tá fazendo a escala. Vira esse approach pra lá, César. 11 horas da manhã? Não, você já me colocou nesse último jogo. Vira esse approach da escala pra lá. Avaí e Atlético Paranaense. Bem equilibradas as odds, pagando um pouco mais pro empate, 3,16. Botafogo e América Mineiro também, 11 horas da manhã. 2 jogos às 11. Tem aí pra vitória do Coelhão Malvadão, 3,76. Aí o majestoso São Paulo e Corinthians Morumbi, 4 da tarde, transmissão do Futebol Lance e Voz do Esporte, para a vitória do Corinthians, 3,67, e também interessante por empate, 3,17. Coritiba e Atlético Goianiense às 16 horas, um pouquinho mais para a vitória do Dragão do Centro-Oeste, 3,38, e Goiás e Flamengo às 19 horas, pagando mais para a vitória esmeraldina, 3,80, mas também significativo, 4 cravados para o empate do Goiás no jogo contra o Flamengo. Galera Bet, sua melhor aposta. Grande abraço pra galera do Galera Bet. Eu não sou Marília Gabriela, estou muito longe de ser, mas a gente tem o nosso jogo rápido, você responde o que você quiser e rapidamente o que vier na cabeça. O jogo da tua vida, Gilson Kleina? Palmeiras e Libertad no Pacaembu, classificação para a Libertadores. O time que você... Todos os times são importantes para você. Mas qual é o do teu coração que você passou e que você teve um trabalho brilhante que você jamais se esquece? Ponte Preta. Galera de Campeiras Ô Gilson Kleina, além do Fluminense, teve um não que você disse... É para dizer o jogo da Ponte Preta, para desmembrar? Não, o clube. Teve um não além do Fluminense que você deu um não com dor no coração? Teve outro sim. Tava na Chapecoense e eu tive uma proposta do Ceará. Eu disse não no coração porque eu estava iniciando um trabalho na Chape. Eita, danado. Ô Gilson Kleina, pra você, dói muito quando você vê que a onda de técnicos estrangeiros hoje, isso te incomoda particularmente ou não? Não me incomoda desde que exista uma isonomia. Eu acho que também os treinadores brasileiros são bons, tem que ser valorizado como tal. Quem é Gilson Kleina? Além você fazer uma autocrítica e também para falar, por exemplo, aquele que está no espaço que não conhece Gilson Kleina, todo mundo conhece quem é Gilson Kleina, mas se você fosse falar para esse cara do espaço, oi, eu sou o Gilson Kleina, coloca aí um resumo de quem é Gilson Kleina, pro Gilson Kleina. Gilson Kleina, sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa apaixonada pelo esporte, apaixonada pelo futebol, sou um treinador um pouco irritante, os árbitros que falam disso, né? Eu jogo junto, encho o saco deles. Sou um treinador que às vezes me leva pela emoção e não pela razão, às vezes escolho algum clube por achar que o meu trabalho vai poder desenvolver e não faço uma análise do elenco, então um pouco
pouco precoce, né? Equivocado, mas, cara, como eu tive uma família maravilhosa, né? Pai e mãe, então um cara de caráter, de berço, mas com meus defeitos, né? Que de repente ser imediatista. Tá aí um papo muito legal com essa grande figura do futebol brasileiro, Gilson Klein, né, Diego? Muito legal. Porque se tivesse um vinho, uma cerveja aqui, eu acho que a gente ficava 3 dias seguidos aqui, uma azeitona, e ficava... daí nós vamos até meia-noite. Ó, eu sei que você não tá com uma caneca aí, mas a gente tá com uma caneca e a gente vai brindar por esse. A gente sempre faz isso, né? A gente sempre brinda aí com um grande papo, com o grande Gilson Kleina. Gilson, muito obrigado mesmo. Quando você vier a São Paulo, por favor, aí, vou marcar pra gente bater um papo aqui pessoalmente, pra gente fazer um segundo episódio, pra gente falar mais coisa do futebol, porque é muito importante trocarmos ideia com quem respira o futebol e quem respeita a modalidade. Porque tem muita gente que trabalha no futebol e não respeita a modalidade. E quando a gente vê um profissional que efetivamente trabalha pró-esporte, a gente tem que ouvir e dar o microfone para ele falar. E a gente tem que parar também com essa questão de eles contra nós. Exato. Imprensa contra treinador. E um cara muito transparente, viu? Sim, muito sim. transparente. E tem que ter mais disso no futebol, cara. Tem que ter mais disso. Eu acho que o podcast, às vezes, ele traz essa resenha um pouco mais tranquila, para a gente poder falar efetivamente do futebol e prestar essa homenagem. Porque hoje, Kleina, esse papo aqui, que nós somos brindados, é para trazer também uma homenagem. Porque é para lembrar de fatos importantes, históricos, que no meio do caminho, às vezes, para o grande torcedor fica perdido. Mas nós lembramos um pouco e trouxemos também essa homenagem para você, Gilson. Fechado. Será um prazer fazer presencial. Parabéns a vocês também, que às vezes o entrevistado, né, fica fazendo algumas respostas aleatórias. E vocês não, vocês também estudaram, são profissionais que vocês fizeram aí um raio-x aí da minha história rapidamente. Isso é bacana, porque vocês me proporcionaram a falar momentos assim da minha carreira, que vocês tocaram em pontos importantes. Então, fico muito feliz, espero que o torcedor tenha gostado e a gente vai acompanhar sempre vocês. Tá fechado. A hora que estiver em São Paulo, nós vamos estar junto e o pessoal sabe aí, o torcedor sabe que eu gosto de um vinho. Nós vamos tomar um vinho. Opa, então vamos lá, isso aí. Aí pode ser um Cabernet Sauvignon com uma massinha, né? Pode ser. Rapaz. O que o Kleina trouxer, Aí, a gente vai como diria o francês, como um vou voler. Nem sei o que significa, mas depois ele explica. Mas é isso. Mas, como tu quiser, porque lá eles usam a segunda pessoa do singular. Que legal. Ó, e aliás, nossa grande equipe aqui, que tá agora no nosso Twitter, inclusive o Guto Monteablas, que é o nosso produtor, falou que ele está igual o vinho, está um galã aí, o grande Gilson Klein, o galã, o clone do Ulisses Costa. Já vou te dizer isso aqui, cara. Pô, quando eu comecei a trabalhar com a Abel, porra, cabelo preto, magrinho, bonito. Aí meu apelido era galã. Agora virei galão. Já fui, Diego, já fui carro do ano. Agora sou utilitário. Mas, cara, me comparar com o Ulisses Costa, aí eu fui. Aí quebrou. Cara, eu vou te dizer uma parada. Uma vez no Morumbi, ele tava treinando na Ponte Preta. E aí tava chegando o Ulisses pra fazer a transmissão do jogo. Aí tava chegando o Gilson Kleina. Aí um chama o outro, fala: Ô, meu irmão, não sou seu irmão, não. Aí todo mundo batendo foto dos dois, tipo, na chegada dos times. Muito raiz isso, né, cara? Sensacional. Não, cara, e você sabe que eu tenho um apelido carinhoso em Campinas, né? O Diego deve saber disso, que é o Fred Flintstone. Exatamente. Eu não sabia, meu Deus do céu. Gilson, grande abraço pra você, obrigado pela resenha aí, boa sorte. Manda um abraço aí pra assessoria do Brusque, pra galera que intermediou juntamente com o Guto Ablas, com o César Tavares aqui essa entrevista. Mande um abraço a essa terra querida aí de Santa Catarina, pessoal de Brusque. Tive a felicidade de ir em 2017 e ver como a cidade é maravilhosa, como esse povo respira futebol e a nossa torcida para que o Brusque aí tenha momentos melhores na Série B do Campeonato Brasileiro. Pô, obrigado, pô. Tu pode ter certeza que
Estou fazendo as minhas palavras que a diretoria fazia. Convidando vocês aí, a hora que vocês quiserem vir para Brusque, será um prazer. A Lara, nossa assessoria aí, que deu toda a assistência para mim. Aqui vocês vão ser muito bem recebidos. Obrigado, um abraço, sucesso e saúde a todos. Legal, e essa simpatia, Gilson Kleina, o galã. Eu vou dizer ainda, o galã do futebol. Grande Gilson Kleina, um grande abraço e assim terminamos o nosso podcast A Rodada, sempre em nome de Galera Bet pra você. Diegão, valeu, grande abraço, meu irmão. Até a próxima, A Rodada aqui nas redes sociais do Lance e também da Voz do Esporte. Grande abraço, galera, valeu.